Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete, 1 kg, 1,99. Batata lavada, 2,99 o quilo. Melancia, 1 kg, 1,39. É pra levar muito. Laranja, 2,69 o quilo. Ovos Enaves brancos, 20 unidades, 7,99. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, estamos aqui com mais um programa Fique Bem e vamos disseminar hoje mais conhecimento, mais sabedoria acerca de tantos outros assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Facebook e Instagram. E nos nossos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E eu quero que vocês possam ficar ligados, compartilhem esse podcast maravilhoso para todas aquelas pessoas que vocês acreditam que precisam ainda saber sobre os assuntos que nós vamos falar aqui. E para agregar hoje nesse nosso programa maravilhoso, nós vamos falar sobre a evolução da terapia ocupacional no processo de reabilitação de crianças e adolescentes atípicas. E para isso, vamos receber hoje Renata Jamires, que é terapeuta ocupacional e vai trazer para a gente muitos conhecimentos e também esclarecer dúvidas sobre esse processo da terapia ocupacional na vida das crianças. Tendo em vista que hoje a terapia ocupacional, ela visa avaliar esse desempenho ocupacional em áreas de autocuidado, trabalho, lazer, saúde e também está voltada para os transtornos, né, sejam eles quais forem. Isso também se remete à qualidade de vida. Então vamos iniciar esse bate-papo super legal com Renata Jamires. Seja bem-vinda, Renata. Olá, Deise. Primeiramente agradeço demais pelo convite, é um prazer estar aqui. Representando a minha profissão, que a cada dia mais vem sendo, né, reconhecida. E eu espero que muita gente, né, veja esse podcast, esse canal, esse meio de informação e conheça ainda mais ela. Espero esclarecer o máximo possível de dúvidas. Acredito que vai ser muito bacana.
Que legal, então seja bem-vinda e é um prazer recebê-la aqui. E para a gente começar essa conversa super interativa, eu quero que você me fale um pouco sobre quem é você, um pouco da sua história, de onde você veio, por que escolheu a terapia ocupacional, enfim. Tá certo. Eu sou Renata, né? Como você disse, sou Renata Jamires. Tenho 27 anos de idade. Eu sou da Paraíba, sou de uma cidade chamada Salgado de São Félix. Lá pertinho de João Pessoa, é um pouco longe daqui, eu vim de longe. Foi. Eu me formei pela Universidade Federal da Paraíba e logo assim que eu me formei, houve a oportunidade de emprego aqui e aí eu vim para o Sertão. Aí eu vim com pretensão de ficar só um dia, voltar, e nisso eu fui ficando e fiquei de vez, né? E aí, aqui, Patos foi a cidade que me acolheu, foi a minha casa. E aí eu fui fazendo a minha vida aqui, já tem alguns anos. Nessa cidade que eu adoro, né? E aí eu fui galgando a minha vida profissional. Ao longo dessa minha história, como foi que surgiu a terapia ocupacional na minha vida, há uns anos atrás, lá 10, 12 anos atrás, a terapia ocupacional ela não era conhecida como é hoje, né? Que hoje é hoje que está começando a emergir a ideia da profissão. Mas eu me lembro que eu conheci a profissão, foi nesses testes que a gente faz, de saber qual profissão você vai escolher. E aí apareceu lá terapia ocupacional. Eu disse, meu Deus, que profissão é essa? Fiquei curiosa, aí fui lá pesquisar o que era. E aí me encantei, só que ali na internet não dizia muito bem a ideia correta. Mas aí eu vim conhecer de fato que era a profissão quando eu entrei no curso. E eu também tinha uma história, assim, de proximidade, porque eu tinha esse trato já de cuidar das pessoas, né? Eu tinha esse interesse, e aí quando eu entrei no curso eu acabei me encantando, né? Foi uma história, assim, difícil. A gente quando começa do zero, né, de baixo, vai ir subindo de degrau por degrau, mas valeu muito a pena. Hoje, eu digo assim que a terapia ocupacional me deu tudo que eu tenho hoje, né, e foi muito além, né, nunca imaginei que eu ia chegar tão longe como eu consegui, mas graças à terapia ocupacional e a Deus, né, primeiramente, eu consegui realizar muitos sonhos. Que legal. E precisa de muita coragem para realizar esses muitos sonhos? Porque muitas vezes as pessoas elas só ficam com os sonhos na mente, mas elas não conseguem colocar à frente. O que foi que você conseguiu fazer com esses sonhos hoje de fato? Que você olha a sua vida e diz, isso é real na minha vida? Então, é preciso de muita coragem, porque além de terapeuta ocupacional, eu sou empreendedora. Então, tem que ter coragem, né? Além de ser ali, você tentar ser um excelente profissional, que inclui você estudar muito, tentar ter um currículo, assim, excelente, procurar os melhores cursos, que isso investe custo financeiro, realmente, mas realmente ter aquela veia ali de empreendedorismo, de... o que precisa para melhorar meu serviço? Uma estrutura física muito boa, excelente? Tá bom. O que eu preciso para ter? Qual o meu diferencial? Remar contra a maré? Aquele posicionamento de empreendedor mesmo, né? E aí, a gente não vem muito com manual. Eu acredito que o empreendedor ele tem que ter aquela veia, assim, aquela coragem, aquele pulso interno que impulsiona. E eu acho que é o meu diferencial, assim, eu gosto disso, né? Recentemente eu reformulei meu trabalho, nesse ano agora foi muito especial, que eu tinha um espaço que era meu, mas aí eu me mudei para um espaço maior, que foi realmente do jeito que eu queria, bem lindo, completo, com uma equipe também do meu lado. E esse foi um sonho, né? E eu acredito que é o diferencial do meu trabalho. Então, realmente tem que ter muita coragem. E botar ali, não só ficar no pensamento, mas programar e fazer. Eu costumo dizer também que muito autossegurança, né? Sim. Em relação àquilo que você oferece para os seus pacientes, que também é muito importante. Então, o profissional, ele precisa estar realmente se reciclando, adquirindo mais conhecimento, indo para congresso, fazendo curso. Você também tem essa rotina, né? Demais. A gente não pode parar, não é isso? Eu acredito que quando a gente pensa assim,
no sucesso, né? Sucesso, a ideia de sucesso é algo muito pessoal e particular. O que é sucesso para uma pessoa, para outra não seja, né? Mas eu acredito que no sucesso ele não cabe muito comodismo. De tipo, por exemplo, eu tô aqui, tá bom, não quero mais estudar. Eu acredito que se você tá querendo dar o melhor, então você tem que entender que o melhor pro seu paciente se renova a cada dia, né? Cada dia tá saindo mais pesquisa, cada dia tá saindo mais curso. Às vezes o Brasil agora tá pequeno, você tem que ir para fora. E aí você tem que ir programando e fazendo. Entendendo, né, Renata, que nós trabalhamos com ciência, né? A terapia ocupacional é ciência, então a ciência avança. Parece, às vezes o nome da profissão parece um nome meio recreativo, mas tem que ter muito estudo. Exatamente, muito estudo, principalmente direcionado para cada especificidade, né? Com certeza. E eu quero que você comece explicando pra gente o que é a terapia ocupacional, o que é que ela trabalha de fato. O que é a terapia ocupacional? Pois vamos lá. Quando a gente pensa assim, terapia ocupacional, né? A gente vamos se prender no nome ocupacional, né? Que vem de ocupações, né? Ocupações. Se você parar para pensar, a gente somos seres ocupacionais. Se eu for perguntar como é que foi sua rotina hoje, Deise, você vai dizer, eu dormi, eu acordei, eu fiz uso do sanitário, eu escovei os dentes, eu arrumei o cabelo, eu fiz minhas atividades de trabalho, me maquiei. Você vai dizer uma série de ocupações ali que você fez para você poder estar aqui agora. E a terapia ocupacional é justamente a profissão que ela vai estudar tudo que está por trás desse ser ocupacional, né? Dos componentes que estão ali envolvidos na ocupação. Os fatores sensoriais, físicos, cognitivos que influenciam ali no desempenho dessas ações. Então, vamos pensar que alguém vou dar exemplos mais práticos, né? Uma criança que tem TEA, que é o meu público, vamos supor. Ela tem uma sensibilidade alterada ali na região oral, na boquinha. Então, para ela escovar o dente, não é a mesma forma que uma outra criança tem habilidade de escovar. Se para mim vestir uma camisa, eu visto de uma forma, mas uma pessoa que teve um AVC e teve um lado do corpo comprometido, ela vai vestir de uma outra forma. Aí a gente vai pensar, qual é a melhor forma dela desenvolver essa ocupação dentro daquela realidade? É sempre pensando na ocupação, tanto como meio como fim, entendeu? Então a gente vai sempre focar na pessoa, na ocupação dela. E aí, para isso, a gente vai usar de várias abordagens para conseguir chegar nesse resultado. Que é o resultado de fazer com que a pessoa aprenda a ser um ser funcional. Isso, independente e autônomo. Entendo. Na rotina ali diária dele. Entendo. Quais são os tipos de terapia ocupacionais que existem, Renata? A gente vai ter, né, uma grande quantidade, até pela demanda do mercado, muitas pessoas trabalhando na saúde. Né, a gente tem. Mas quando a gente está estudando no curso, a gente tem também aqueles profissionais, aquela área que vai para a educação e também para o campo social, que também existem essas possibilidades de emprego, né? Mas a grande maioria se concentra ali na saúde. E aí a gente vai ter na área de saúde mental, para trabalhar em CAPS, questão de saúde neurológica, né? Reabilitação neurológica. Aí os que trabalham com reabilitação cognitiva, várias faixas etárias, a gente pensa assim que só criança um pouquinho grande, ou adulto que pode fazer. Não, nasceu bebê ali, já nasceu, tá no hospital, assim, em UTI neo, já é um paciente que pode ser de terapia ocupacional, já pode ser atendido e se beneficiado pelo serviço. Vai da infância até a terceira idade. Até a terceira idade, né? Até cuidados paliativos, que a gente chama ali, também. Até os últimos momentos, né? Entendo. Quais são os tipos de pessoas que você recebe no seu consultório? Qual é a sua demanda maior hoje? A minha demanda maior, né, que eu acredito que é a de grande maioria que chega para mim no consultório, é a do público com transtorno do espectro autista, né?
e também alguns transtornos do neurodesenvolvimento, né, ali da infância. Mas a grande maioria é realmente o público TEA, né, que ultimamente a gente vê, até a gente conversa assim com os colegas, é o que mais vem crescendo a cada dia mais, né, assim, nas clínicas. E como é esse processo de tratamento com crianças TEA? A família, ela sempre é quem faz, né, o primeiro contato, muitas vezes é por indicação. A gente enfrenta uma questão hoje de lista de espera, porque realmente a procura é muito alta. E aí, ela passa por esse processo até conseguir, né, ter o acesso até a mim. E aí começa o primeiro contato, né, que é a avaliação, que é quando a gente conversa com essa família e ela traz pra gente as queixas principais. E aí ela vai dizer qual é o caso da criança, quais são as maiores dificuldades, expõe, né, a estrutura da família. E aí, a partir disso aí, a gente vai traçar um plano terapêutico para aquela criança, né? Logo depois de ter avaliado ela em sessões seguintes àquele momento de avaliação. E dar seguimento ao tratamento. Quais são as maiores dificuldades que as crianças com transtorno do espectro autista, elas encontram para terem um bom funcionamento no seu dia a dia? Olha, tem vários, né? São vários. Assim, acredito que, e partindo da ideia que cada uma não dá para generalizar, cada uma é de uma forma. É isso. Mas eu vou falar por mim, né? Como terapeuta ocupacional, eu sempre fico muito focada na questão da autonomia e da independência dela, né? E eu trabalho muito com a integração sensorial. E a gente sabe que com esse público, eles têm questões sensoriais muito fortes, né? A luz do ambiente, o som muito alto, às vezes se locomover, para eles são difíceis, a agitação, são fatores que intensificam muito e atrapalham muito, às vezes, o desempenho dele nas ocupações do dia a dia, até mesmo em aprendizado, né? Em ganho de habilidades básicas. Mas são vários motivos, né? Então, tem questões comportamentais, de comunicação, que ficam ali influenciando. A própria questão ambiental, né? Acho que os espaços, eles ainda tem muito que mudar e tentar ali se adequar a essa realidade, né? A gente vê nas escolas, né, que ainda tem muito que avançar ainda em questão de inclusão. Claro. Para esse público. Quando você trata uma criança para que ela possa evoluir, você precisa da ajuda dos pais? Ah, demais. Uma andorinha só não faz verão, né? Demais. A gente sempre diz, né, que sozinho não consegue, porque é aquele momento ali na terapia e não tem como, um dia tem 24 horas, a criança não vai ter a terapia todos os dias, né, às vezes é 2, 3 vezes, na melhor das hipóteses, ali com o terapeuta, e ali ele vai ter aqueles minutos com o terapeuta, então a família em casa, ela precisa seguir as orientações que a gente dá, né, e repetir todo o processo, dando oportunidade, fazendo todo o manejo para aquela criança realmente generalizar o que a gente tanto quer, né? E conseguir ali validar aquele aprendizado. Muitas vezes o trabalho, ele é de formiguinha, né? Às vezes a gente quer uma coisa super rápida, assim, da noite pro dia, mas às vezes não acontece assim. É de formiguinha mesmo, mas vale muito a pena. É muito... recompensa demais, né? Tanto profissional quanto para a equipe, quando a gente vê ali a evolução, quando a gente diz assim, chegamos a uma alta, a uma alta terapêutica, que às vezes é um momento muito sonhado e muito desejado, às vezes até muito difícil, né? Mas que é muito possível também. Mas quando a gente tem ali todo mundo trabalhando nas orientações, a gente consegue sim. E geralmente essas crianças, elas também estão agregadas a outros tipos de terapia, Isso. né? É importante esses outros tipos de terapia para essa evolução? Ah, demais. Porque eu sei muito bem o que eu sei da minha área. Mas
como eu mesmo disse, eles são influenciados por vários fatores, né? Então, eles vão ter muitas questões de comunicação, né? Atraso de comunicação, muitas questões comportamentais. E aí, é preciso um suporte específico para fazer esse manejo adequado. Então, eles têm que ir para fono. Às vezes a equipe é gigantesca, né? Aí ele vai para fono, ele vai para psicólogo, ele vai para psicopedagogo, vai para educador físico, vai para fisioterapeuta, analista de comportamento, tem o suporte das ATs, tem a escola, tem o neuropediatra, tem a assistência medicamentosa. É bastante coisa. Exatamente. Renata, quando você percebe, assim, nós estamos falando nesse caso de crianças atípicas, né, muitas vezes, mas eu percebo também muitas vezes que quando a gente recebe crianças típicas no consultório, muitas crianças elas não sabem amarrar o cadastro do tênis, vestir a própria roupa, tomar seu banho sozinha, pentear os cabelos. Explica pra gente a importância dessas ações básicas no dia a dia da criança. Olha só, a gente tá falando do TEA, né? E porque é o público que eu atendo, mas não significa que a gente só atende esse público. Muitas vezes tem alguma questão ali, às vezes muito minuciosa por trás, que às vezes passa desapercebido e que é necessário um suporte de um profissional, ou às vezes não precisa nem de um suporte de um profissional, mas como você mesmo disse, é uma criança que está ali no desenvolvimento típico, né? Mas que ela não faz ali o que é esperado para a idade dela. E muitas vezes ela não faz por quê? Porque ela não tem a oportunidade. Exatamente. E ela precisa de oportunidade. Para a gente aprender, a gente precisa de oportunidade e repetição. São fatores essenciais, oportunidade e repetição. Um aprendizado excelente tem que ter isso. E aí a criança ela fica condicionada, mamãe, faz para mim. Mamãe, faz para mim. E ela acaba não fazendo. E aí, senso de responsabilidade, que é de extrema importância, quando a criança está ali inserida na dinâmica familiar, né? Aquela criança que já ajuda a mãe a jogar um lixo fora, que bota a roupa no cesto, que ela se sente, como é que eu posso dizer? Ela se sente capaz, útil, quando ela diz assim, nossa, eu consegui vestir minha própria roupa sozinha. Isso é muito importante. Eu consegui pentear, eu consegui pentear o meu cabelo, né? E chegar na escola dizendo para os amiguinhos, olha, hoje eu consegui pentear o meu cabelo sozinha, tomei meu banho sozinha. Isso para ela é importante, né? E isso já vai sendo a base para outras coisas futuras, né? Para a formação até de valores mesmo, né? Que a família considera ali relevante para ela. Mas eu ainda vejo que é um grande impasse a questão da superproteção dos pais. E muitas vezes os pais querem fazer tudo para os filhos. E aí realmente é onde se retira essa autonomia. E esse aprender a começar a fazer coisas para a própria funcionalidade da criança, seja ela típica ou atípica. Como é que você poderia orientar os pais nesse sentido? O que é que eles poderiam fazer para ajudar nesse processo de desenvolvimento funcional da criança? Olha, se eles estiverem perto da criança, porque às vezes o cuidado ele é terceirizado, né? Isso, eu acredito que aí essa dica vale para os pais ou para babás que estejam com a criança. Você primeiro começa olhando para a criança, certo? Olha para a criança, vamos supor que ela vai tomar o banho e ela está esperando você dar o banho dela. Olha para ela, ao invés de você ali no automático começar, liga o chuveiro, pega sabonete e faz ali tudo rápido, se retira um pouco e olha, começa a olhar as ações dela para ver se ela vai progredindo no passo a passo, né? Sem você precisar ir fazendo. Se não, aí você pode ir iniciando. Por exemplo, você liga chuveiro, aí depois de ligar o chuveiro a gente faz o quê? Aí a criança pode dizer, pega o sabonete para passar no corpo. Então pega e espera, ela vai lá e pega. Como é que passa no corpo? E espera ela passar. E aí você vai realmente observando. Se ela não tem essa... Você vê assim que para ela ainda tá difícil, né? Ela não consegue pegar o passo a passo, aí você pode até ir guiando verbalmente, né? Dando esse suporte verbal. E depois vai retirando. Mas é realmente dando oportunidade.
E aí no próximo dia você faz a mesma coisa, só que diminuindo a ajuda. E no próximo dia a mesma coisa, diminuindo a ajuda. Então você vai almoçar. Ao invés de você chamar a criança, vamos comer, né? Vamos comer, botar na mesa. Você chama antes, vamos me ajudar a montar a mesa? Pega o prato aqui pra mamãe, né? Pega o prato, ela pega o prato, leva pra mesa, bota na mesa. Terminou, me ajuda a botar o prato na pia, bota lá e começa a inserir. Ou então você pode até formar, que a criança fica muito mais fácil o aprendizado de forma visual, né? Você pode montar uma tabelinha visual e aí dizer, olha, na segunda-feira você vai ajudar a mamãe a fazer essa atividade aqui, que é colocar o lixo para fora. Na terça-feira você vai ajudar o papai a encher as garrafas de água da geladeira. São também sugestões, porque quando fica visual fica bem mais fácil para a criança, né? Ela vai memorizando, né? Muito mais rápido. Renata, quando é que as pessoas elas precisam procurar uma avaliação de uma terapeuta ocupacional? Quais são os sinais e sintomas que elas podem enxergar nos filhos? E aí acender aquele sinal de alerta para dizer assim, eu preciso de uma avaliação de um profissional. Olha, é sempre quando a gente observa ali um déficit funcional, certo? Quando a gente vê assim, essa criança aqui, esse adulto, ele não está desempenhando muito bem as ações do dia a dia. E também quando, por exemplo, a gente pensa assim, num bebê, né? O bebê, ele não tem ali uma ação do dia a dia que ele vai fazer, porque ele é completamente... ele tá ali sobre cuidados da mãe, né? A primeira ocupação que ele vai fazer de forma independente é o brincar. Mas se ele for um recém-nascido, a gente vê que ele vai ficar completamente aos cuidados da mãe. Mas às vezes assim, ele já é um paciente de TO, né? Se for o caso. Mas ele já tem um atraso. Então, quando a gente tem um atraso de desenvolvimento, a gente não consegue identificar que ele está com a dificuldade de vestir uma roupa, um sapato ou coisa do tipo, mas a gente vê que de repente a luz do ambiente está incomodando ele, está muito agitado, não consegue sentar, prestar atenção em atividades, né? Quando a gente está ali na investigação do TEA, a mãe vê que ele está fazendo alguns movimentos repetitivos, aí sim é hora de procurar um TO, né? Ótimo. Muito bom, fica a dica, né? E como é feita essa sessão de terapia ocupacional? Explica um pouco pra gente o passo a passo dessa sessão, como é feita. Olha, é muito individual, porque vai depender da abordagem do profissional, certo? Eu tenho vários métodos, né, que eu utilizo. Eu tenho tanto o pé de açoite, eu trabalho com Bobat, eu trabalho com integração sensorial. Eu tenho a minha sala de treino de AVD, né? Lá no meu espaço. Então, vai depender muito. Mas, normalmente, a criança, ela chega, né? E aí, vou dizer a maior quantidade de pacientes, né? Que eu atendo. É mais ou menos assim. A criança, ela chega. E aí, eu vou observar como que ela chegou, né? Se ela tá com nível de alerta alto, nível de atividade alto. Que eu falo de agitação, certo? De atenção. Como é que tá? Aí eu vou tentar regular. Eu tenho lá os aparelhos de integração sensorial. Aí eu tento regular essa criança, organizar ela quando eu vejo que tá bacana, tá ok. Aí eu vou e começo a iniciar alguns treinos específicos funcionais. E posso levar para minha sala de treino de AVD, para fazer um treino de escovação, um treino de arrumação de cama, de preparação de comida. Ou também quando chega lá na minha sala um paciente neurológico, né? Que eu atendo em outra abordagem. Quando eu uso mais a questão do Bobat, aí eu preparo essa criança nos manuseios de postura. E ali mesmo eu tento trabalhar as atividades, né? De vida diária, que são mais funcionais para ele, ali na sala.
Interessante, né? E eu tava vendo umas fotos até do seu consultório e eu vi que tem tudo montadinho lá, né? Uma casinha. A casinha, a cama. A casinha tem um hamster que os meninos adoram. Imagina. E aí você coloca essa criança ali naquele espaço, naquele ambiente, para que ela realmente entenda quais são essas funcionalidades mais usuais, né? Isso. Eu acredito que elas se divertem muito. Demais. E já foi tia hora da casinha. Nós vamos pra lá. Tá vendo? É muito bom. Muito bom mesmo. Quais são as habilidades maiores que essas crianças desenvolvem a partir dessa terapia ocupacional? As habilidades maiores, eu acredito que é o foco assim de tratamento são as AVDs, né? Porque as ocupações, elas são divididas em áreas, né? Tem lazer, descanso e sono, AIVDs, que são atividades instrumentais de vida diária, que são cuidados com a casa, tipo arrumar uma cama, varrer, lavar um prato. A organização de casa são AIVDs. Trabalhar é uma área de ocupação. Mas o objetivo, eu acho assim, que a gente vê, pelo menos para o público infantil, no TEA, assim, que a gente diz assim, poxa, valeu a pena, tá valendo a pena o tratamento, assim, tá recompensando, é quando a gente consegue bater os alvos das AVDs, que são os de autocuidado. A criança está escovando o dente, a criança está fazendo uso do sanitário, né? Xixi, cocô, de forma independente. A criança está tomando banho sozinha, lavando o cabelo sozinha. A criança está ali comendo sozinha. E a criança está vestindo-se e despindo sozinha. Que é aquelas ações que ela faz com ela mesma. Que ela não vai precisar da ajuda de terceiros ali guiando ela. Essas que são as ações principais pra gente, né? De sobrevivência. Acredito que é esse. Traduz aí pra gente o que é AVDs. AVDs são atividades de vida diária. As atividades são essas atividades básicas que a gente faz. Ótimo. Então, esse foco é o foco maior para essa funcionalidade dessas crianças, né? Isso, é o objetivo central, assim, de um tratamento. Renata, é sempre importante ter um encaminhamento médico para você procurar uma avaliação com terapeuta ocupacional? É importante ter um médico na equipe, e é indispensável, né? É essencial. Mas não é interessante você só ir quando tiver o encaminhamento do médico. Porque o que acontece muitas vezes é que você tá esperando a vaga para ir para o neuropediatra, vai demorar 3 meses. E acontece você arrumar uma vaga em TO. Então você tem que ir logo para o TO, né? Às vezes é bem mais vantajoso você iniciar o quanto antes o tratamento com o terapeuta ocupacional, tá bom? Não esperar esse encaminhamento chegar. Você pode ir de forma independente. Ótimo, porque muitas pessoas ficam sempre esperando o encaminhamento médico, né? E aí muitas vezes a criança ela vai perdendo tempo em avançando e prosperando nesse processo de tratamento. Isso. Então o pai e a mãe, eles podem ir de forma independente ao terapeuta ocupacional. Certo? Sem perder tempo. Ótimo, muito bom. Qual a idade mínima para começar um processo de avaliação? Como eu te disse, até recém-nascido. Já pode, né? Já pode. Tá ali na UTI NEO, na equipe hospitalar, se tiver um TO, ele vai usar ali os objetivos de manejo com aquele bebezinho recém-nascido. Né? Agora, naturalmente, no consultório, se a gente estiver falando ali de um público, que é o que eu atendo, né? TEA, normalmente a criança, quando ela é pequenininha, ela entra ali entre 1 ano e 6 meses, 2 anos. Que é quando os pais começam a ver os sinais, né? Do TEA e procuram. Né? Normalmente é nessa faixa etária. Entendo. Quanto tempo demora mais ou menos o tratamento? Porque muitas vezes, nós que trabalhamos na clínica, às vezes as pessoas já chegam dizendo assim, quanto tempo vai demorar? Quantas sessões vão ser? Né? Existe esse tempo que você pode prever de tratamento ou não? Eu acredito que, como você que é terapeuta, né, já deve estar no meu lado. Mas é muito difícil de prever, né? Mesmo a gente olhando assim, pensando assim, olha para o paciente assim, eita, essa criança tem um bom prognóstico, mas tem variáveis que influenciam, como a família. Mesmo ele tendo um bom prognóstico, mas se a família não seguir as orientações, se ele tiver muita divergência ali no ambiente escolar ou nos ambientes que ele frequenta, tudo isso vai influenciar no tratamento, né? Então fica muito difícil assim da gente
bater. Então, a assiduidade no tratamento, a quantidade de vezes no tratamento, se ele vai se dar ou não com a medicação que está sendo oferecida para ele, e o engajamento de várias variáveis que vão estar ali influenciando, né? O que acontece é que ou ele chega a uma alta, né? Ou ele chega realmente a um encaminhamento, né? Depois de um determinado tempo, chega a um encaminhamento, né? Às vezes o profissional fica ali um tempo com ele, mas essa criança, ela deixa de ser criança e ela se torna adolescente, né? Então, são outras demandas diferentes, porque são outros desafios, e aí a gente tem que treinar esses novos desafios, e aí tem outros profissionais que são já da área e que podem estar ali mais capacitados para aquela faixa etária e exigir o encaminhamento, né? Existiu um encaminhamento. Entendo. Quando os pais eles vão à procura de um neuropediatra e para começar a investigação de um possível transtorno do espectro autista, geralmente o neuropediatra ele faz um relatório e encaminhamentos, né? Aí eu sempre vejo no final que tem lá 3 sessões de terapia ocupacional por semana, 3 sessões de psicólogo por semana, 3 sessões de fono por semana, 3 sessões de psicopedagogo por semana. Como é que você enxerga esse excesso de terapias, né? Realmente é benéfico para a criança? Qual é o processo de desenvolvimento acerca de tantas terapias? Olha só, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a gente sabe que tempo é ouro, né? Tempo é ouro ali, a gente não pode perder, a gente realmente tem que estimular. Só que a gente também tem que ter cuidado com os excessos, né? Porque tudo que é demais, né, pode vir ali a prejudicar. Então, às vezes, tá com muita terapia, mas como é que tá o sono dessa criança? Porque às vezes ele tá se cansando tanto, e é característica, por exemplo, desse público ter muita dificuldade na área do sono, né, de dormir, ter um sono de qualidade, e aí ele tá lá numa insônia muito grande, dormindo muito pouco, quando dorme muito mal, e no outro dia ele tem escola, ele tem várias horas de terapia, isso deixa ele extremamente irritado. Como é que fica esse aprendizado dele? Né? Ele fica mais irritado ainda. E aí é um tempo que às vezes a gente fica ali com a criança, mas que pode não ser tão proveitoso, né? Porque para aprender a gente tem que dormir para consolidar o aprendizado. Então tem várias variáveis que a gente tem que ponderar, se está organizado, se não está, qual é a maior necessidade do momento, né, para aquela criança. Porque às vezes esses encaminhamentos eles vêm de forma assim bem realmente constante, né, com 3 terapias para cada profissional, mas muitas vezes não é aquela demanda da criança, né? E o profissional ele também pode avaliar isso dizendo, vamos diminuir 2 de fono. Se ele já tiver bem evoluído, né? Vamos supor que, por exemplo, lá no consultório recentemente teve uma criança que ela estava muito boa em quesito de comunicação. Fazia 3 vezes na semana fono, mas ela estava tão bem que foi para uma. E em contrapartida ela estava muito gordinha, com um sobrepeso muito elevado, né? Aí fez o quê? Diminuiu e aumentou a educação física para ver se diminuía, porque estava prejudicando a qualidade de vida. Então, isso são variáveis que a família tem que ponderar, né? Sobre o que é relevante e o que não é. Exatamente. Porque o que é também natural é que a criança, ela vai evoluindo, né, e vai tendo esse desmame. E vai tendo esse desmame, porque aquela determinada necessidade, ela vai sendo já suprida, evoluída, né? Até porque quando a gente está caminhando para um alto, não é da noite para o dia, né? A gente tem que ir gradualmente indo retirando esse suporte. Eu falo porque eu já atendi alguns pais de crianças autistas e eles dizem assim, vai ser quantas sessões? 5 sessões? E eu sempre falo assim, olha, pelo menos a parte da psicoterapia é para o resto da vida, né? Porque hoje a sua criança é autista, mas ele não vai ser criança o resto da vida. Ele vai virar um adolescente, ele vai virar um jovem adulto, ele vai virar um idoso. E com isso está embutido todas as questões emocionais e comportamentais também, é claro, né? Mas as pessoas, elas muitas vezes querem algo muito rápido. Então, ela já vem muitas vezes, já vi pessoas chegarem e dizerem assim, mas já fez 4 sessões com a fono e ainda não está falando, né? E aí a gente vai ter que fazer todo esse trabalho com os pais. Você chega para poder
falar isso para eles, dizer assim, olha, acalma o coração, desacelera, que o processo é lento. Ah, demais. Eu acredito que principalmente para aqueles pais que logo estão iniciando, né? E que eles ainda não têm conhecimento de fato sobre o que é a questão ali do transtorno, assim, de um neurodesenvolvimento, né? De um transtorno de neurodesenvolvimento infantil. Quando vem, às vezes, assim, um irmão, aí a mãe já tá habituada, já sabe mais ou menos como é que funciona. Ou um primo que tem na família, ele também já tá um pouquinho mais situado. Mas quando ele cai mesmo, assim, de paraquedas, ele vem cheio de expectativa, né? E um pouco angustiado. A gente tem que acolher, realmente, porque é algo que é difícil, a gente até encaminha, assim, pra mãe, pro pai. Uma ajuda psicológica, né? Porque é muito... Acredito que é difícil, né? Às vezes... É um processo de luto, né? Que eles passam por certeza, é uma diagnóstico. idealização que a gente tem, né? Ali de um filho. E aí você se depara com aquela realidade. E é uma rotina nova de terapias. Questões burocráticas de plano de saúde, que a gente sabe Dá que muita hoje... dor de cabeça. Demais, né? E é um tratamento que não é barato, é muito custoso, né? Tanto para o profissional quanto para as famílias. E ele tem que estar ali, né? Bem, né? Minimamente bem para poder conduzir. E aí a gente acolhe, mas também a gente tem que baixar ali um pouquinho as expectativas sobre isso. Porque realmente não é da noite pro dia, né? Exatamente. E muitas vezes a gente tem que encaminhar mesmo esses pais para um tratamento psicológico, que é como eu sempre falo. Muitas vezes o adoecimento, ele é coletivo, né? A família toda adoece. Mas adoece por quê? Não pelo transtorno que é diagnosticado na criança, mas pelo fato de não saber lidar com ele, né? Porque a criança, ela tem o seu desenvolvimento, ela vai se desenvolver. E muitas vezes os pais acreditam que não. Ah, meu filho, ele vai ficar assim o resto da vida, ele não vai evoluir, ele não vai estudar, ele não vai fazer vestibular, não vai trabalhar. E muitas vezes nós conseguimos ver, sim, essas evoluções na vida dessas crianças. Você já viu algum caso de uma adolescente passar no vestibular, entrar na faculdade com TEA? Sim, já sim. Eu tenho amigos, né? Como eu disse, né? Eu sou do infantil, mas eu tenho amigos que são da adolescência. Muitos lá de uma pessoa. E aí, por exemplo, muito das terapias acontecem no ambiente da universidade, que é quais são as ocupações, a rotina aqui de universidade que esse meu cliente, né, paciente, ele tá fazendo aqui. E aí os meus colegas teóricos, eles acompanham nesse ambiente, né, externo as crianças, as crianças não, perdão, esses adolescentes, né, jovens adultos. E eles têm uma vida namorada, né, claro que às vezes uns têm um suporte maior, né, exigem um suporte maior, mas muitos trabalham com a ajuda às vezes de alguém ali auxiliando, mas tem uma vida ativa, né? Vão à academia, conseguem ter, né? Sem falar que hoje, depois que a gente começou a falar muito sobre autismo, a gente, é normal no consultório chegar às vezes um pai, a gente que tá do outro lado, e identificar alguns sinais ali de TEA nele, que é super comum, né? Hoje, quantos adultos não acabaram descobrindo que são TEA por causa dos filhos? Isso. Hoje é super comum, e eles estavam aí com a vida, né? Se casaram, tiveram filho, trabalharam, estudaram, sempre se acharam com alguma dificuldade. Às vezes, quando eu converso com eles, Renato, eu sempre me achei um adulto diferente, um adulto estranho, mas eu nunca me entendi. Eles sempre dizem isso. Mas é porque o TEA já vinha de antes. Exatamente. E muitas vezes essa descoberta é importante para você se entender, né? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu me sentia sempre um peixe fora d'água, eu não me sentia parte do mundo. E quando a gente começa a avaliar, realmente a gente vê muitos sinais, né, de autismo, principalmente quando esse pai tem um filho autista. Isso, né? Então bastante. é importante avaliar. O homem, principalmente quando é o homem, né, o pai, que é o número maior, a gente observa. Quais são os maiores desafios que você encontra hoje na clínica? Que você olha e diz assim, poxa, isso é muito difícil. Que é muito difícil, são vários, né? Mas eu acredito que
o desafio mesmo, assim, na parte de empreender mesmo, assim, que digerir, né? Essa questão de estar em sala, tá dentro da sala, sendo a TO, mas também tá com aquela cabeça de gestão, né? Do que tem que melhorar no espaço, questões burocráticas que quebram muito a cabeça. E também, eu acredito assim, que quanto mais em destaque a gente fica, mais evidente a gente também tem que ir tendo essa maturidade, que também muitas críticas vêm, né? Claro. Então, acredito que esse discernimento, assim, de sempre estar em alinhamento com as famílias, essa conversação, são desafios, né, que a gente vai todos os profissionais que eu converso, eu sempre pergunto sobre os desafios, eles dizem assim, não são as crianças, não é o tratamento em si, mas é a relação com a família, que muitas vezes se torna um desafio. Porque é muita gente, né, é bastante pessoas, assim, torna-se um desafio. Mas compensa muito, a gente acaba, às vezes, até ganhando famílias como se fossem nossas, né, porque é bem gratificante. Mas são dias e dias, né? Acho que às vezes as famílias ficam muito fragilizadas, né? E a gente tem que ir ali naquela posição de profissional, acolher, mas também ter essa sabedoria de saber guiar da melhor forma. Até porque muitas vezes os pais, eles também estão muito ansiosos, né? Muitas vezes, Deise, é comum, por exemplo, ver o diagnóstico, os pais se separam. Né? Tem muito, mas assim, é muito então, aí fica aquela criança às vezes dividida, né? E a dinâmica familiar mexe com a rotina demais. Já, né? Aí imagine a criança que precisa extremamente de rotina numa dinâmica dessa, né? Exatamente. Então a gente tem que ser também sensível a esses fatores, né? Porque faz parte do processo também e de tratamento, né? Porque todas as terapias precisam muito da colaboração da família, né? E é uma coisa que a gente tem sempre que estar batendo nessa mesma tecla. No entanto que muitas vezes eu trago para o consultório pai, mãe, avô, tio, babá. Principalmente os avós, né? Exatamente, principalmente os avós. Que muitas vezes é quem cuidam também das crianças, né? Então, aquele ditado que diz que avô estraga as crianças, muitas vezes é verdade, óbvio que eles fazem de forma espontânea, não tem jeito, né? Não tem jeito, mas muitas vezes é preciso que a gente traga também para a clínica para que eles possam entender esse processo de reorientar, para que eles também ajudem no processo de funcionalidade dessa criança, com certeza, né? Porque muitas vezes eles passam a maior parte do tempo com as crianças, né? Exatamente, e aí muitas vezes eles se apegam tanto àquela rotina que quando existe algo novo que vem a ser oferecido, eles têm uma resistência muito grande. Uma rigidez cognitiva muito grande, e muitas vezes eles só querem aquilo. E aí, para a comodidade, muitas vezes, os pais, ou avós, ou babás, sempre ficam naquela de, vou deixar porque ele está quieto. Né? E muitas vezes, Renata, a gente tem que tirar a criança da zona de conforto, né? Com certeza. Porque a vida é isso, né? A vida é isso, a vida de esperar. É muito bom se a gente não pudesse esperar, mas a vida é de esperar. A gente chega num lugar, a gente tem que esperar a nossa vez chegar. A gente tem que pegar uma coisa, a gente tem que saber dividir aquilo, tem que saber compartilhar. Às vezes a gente vai para um caminho e está interditado e tem que entender que aquele caminho interditado tem um outro que dá acesso àquilo ali, aquele destino que a gente vai. E aí a gente realmente tem que colocar a criança a esse tipo de situação, né? Exatamente. Como é que a tecnologia influencia no mau desenvolvimento dessa criança? A tecnologia, ela traz mais benefícios ou malefícios nessa funcionalidade da criança? Olha, hoje, pela realidade assim que eu vivo na clínica, eu acredito que é mais malefícios, assim, na dinâmica familiar. Por quê? Porque não precisa nem ser TEA, né? Acredito que no desenvolvimento típico normal a gente vê criança com desenvolvimento típico mesmo, mas com atraso de fala. Por quê? Porque não sai do celular, entendeu? Ela fica ali no celular jogando, não interage com ninguém. E fica ali no vício. Até a gente adulto, se a gente fica no celular, a gente não quer interagir com quem está do lado, né? Que dirá a criança que está ali em fase de desenvolvimento, né? Criando ali novas habilidades, né? Então, é muito prejudicial.
E é um vilão, assim, no tratamento, porque pense, o pai tá ali investindo tempo, dinheiro, paciência e expectativa, e por trás tá lá o celular, né? Horas e horas de televisão, horas e horas. E aí a criança começa a fazer a ecolalia, aumenta a estereotipia, a atraso de fala continua, ela não quer interagir com mais ninguém. Então é um grande vilão, né? Eu costumo dizer que é o grande inimigo, né, do processo de evolução. Demais. E a gente entende, né, que às vezes zerar completamente é bem difícil, né, principalmente se você não tem uma rede de suporte, que às vezes algumas mães não têm, às vezes a mãe é uma mãe solo, que não tem rede de suporte, trabalha o dia todo, e tem que dar de conta da dinâmica de terapia, mas a gente tem que diminuir o mínimo mesmo, sabe? O mínimo possível. Para fazer valer a pena todo aquele esforço ali que a equipe num todo tá fazendo. Né? A gente tem que ser bem realista quanto a isso, assim. Que não vale de nada. Se faz ali uma terapia excelente, tudo excelente, e no resto do tempo é em livre demanda, o celular, a tela, é perdido, sabe? Até porque essa criança, ela precisa de muito estímulo. Né? Quanto mais estímulo essa criança tiver, melhor ela vai se desenvolver. Então, muitas vezes, os pais chegam com uma demanda na clínica, dizendo, meu filho, ele não gosta de ler. Eu digo, mas quantos livros seu filho tem? Nenhum. Eu digo, então, ele tá certo. É óbvio que ele não vai gostar de ler. Né? Porque meu filho não sabe montar Lego. Eu digo, mas ele tem Lego? Não, não tem. Então, como é que ele vai aprender a montar? Né? Hoje a gente percebe que as crianças, elas não querem mais pintar. Elas não querem mais desenhar. Que era o básico da infância, né? Era onde a gente desenvolvia essas questões da psicomotricidade. Era o básico, brincar. O brincar, esse brincar de pega-pega, esconde-esconde, né? Eu estava fazendo um curso, o último curso que eu fiz do Bobat, um módulo que teve da TO, né? E ela estava falando ela deu uma aula sobre o brincar, né? O estudo do brincar. E ela ia falando das etapas do brincar. E aí, quando ela terminou, né, até os 9 anos de idade, ela disse assim, vocês percebem, ela era africana, vocês percebem que esse estudo aqui das etapas do brincar para a realidade de hoje parece que tá estranho? E realmente parece, porque a gente não vê crianças assim de 7 anos ali, 7, 8 anos, passando por aquelas etapas, interessadas em brincar de esconde-esconde, amarelinha, interessada em brincadeira de faz de conta. Hoje tudo é muito só tecnológico, né? É joguinho, é mais isso. E aí a gente tem criança com obesidade, né? Com muito problema de saúde. Insônia, ansiedade. Depressão, exatamente. E crianças, né? Principalmente crianças. Quando a gente fala em estimulação cognitiva, eu sempre dou algumas opções para a pessoa poder fazer essa estimulação cognitiva em casa. Então, caça-palavras, quebra-cabeça, Lego. E muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, não, mas eu faço isso. Onde? No celular. Né? Tem a mesma eficácia, Renata, de você fazer algo voltado de forma manual, né? Como pegar um quebra-cabeça, desmontar e montar um jogo de Lego, ou mesmo um livrinho do caça-palavras lá, parando, escrevendo. Existe uma diferença para você fazer tudo isso na tecnologia? Existe. Existe sim. Até do ponto de vista, a gente vai falando de criança em especial, até do ponto de vista de desenvolvimento motor, psicomotor, ela tem que fazer, né? Porque ele tá cômodo. Até, por exemplo, essa semana, tinha até uma mãe dizendo assim, Renata, ele sabe fazer o grafo motor todinho no celular. Aí eu disse assim, mas ele faz no papel? Aí ela dizendo assim, não, quando eu dou lápis não, que ele não gosta. Mas olha aqui, aí pegava o dedinho e ele fazia no celular, mas no lápis ele não queria pegar, né? Aí, por quê? Porque não tem um interesse. O celular para ele é muito mais interessante, né? Só que a criança, para ela desenvolver habilidade, somente a habilidade fina, né, de motricidade fina, ela tem que se dispor, ela tem que fazer, ela tem que ali aprender, botar realmente a mão na massa e fazer, para aquilo ali ser consolidado e treinar. Exatamente. Não é pegar um papel, rabiscar, isso, pegar uma tesourinha, garatuja, cortar. as etapas do desenho, que a criança vai ali
progredindo, né? Exatamente. Como é que se dá a intervenção da terapia ocupacional a essa relação com a seletividade alimentar, que a gente também tem encontrado muito hoje? Como é que se dá isso? É bastante, é uma demanda extremamente alta, muito, muito, muito alta. Eu me lembro que, eu acredito que se eu não fui a primeira, eu acho que eu fui uma das primeiras a trabalhar aqui na cidade sobre isso, né? Não era nem tão falado assim, acho que há uns 6, 7 anos atrás, né? Seletividade alimentar. Por quê? Porque não precisa ser TEA, né? Hoje não precisa ser o TEA para ter a seletividade alimentar. Né? Criança do próprio desenvolvimento típico, ela tem esse fator da seletividade. E é muito alto, assim, muito, muito alto. E a demanda que vem para TO é porque tem, às vezes, muito fator sensorial por trás, né? Envolvido ali. Claro que exige ali a rigidez cognitiva, as questões da própria dinâmica familiar, algum histórico, né? Com a comida que aconteceu ali por trás para a criança chegar ali naquele ponto em que ela se encontra. Mas tem muito fator sensorial envolvido. E como o terapeuta ocupacional trabalha nessa abordagem de integração sensorial de AIRES, aí a gente consegue fazer uma avaliação, né, bem detalhada e trabalhar em cima disso, eliminando ali essas barreiras sensoriais para fazer a criança conseguir ali progredir nessas aproximações com a comida, né, de forma respeitosa. Dê exemplos, Renata, sobre essa questão da seletividade alimentar. Porque a gente fala muito, mas muitas pessoas elas não entendem, através de exemplos, o que é realmente a seletividade alimentar. Por isso que muitas pessoas vêm descobrir que tem, muitas vezes já adulta, né? Me dê exemplos aí. Por exemplo, uma criança que só come comida crocante. Amendoim, castanha, coisa bem crocante. Quando ela vai pro pastoso, o molhado, ela não come esse tipo de textura. Aí ela chega na terapia ocupacional com essa demanda. Aí vamos fazer uma avaliação. Aí quando a gente faz uma avaliação, a gente observa que, de um modo geral, ela é uma criança que ela é mais irritada, que ela não aceita abraço, que ela não aceita beijo, que ela se irrita muito quando se suja, ela rapidamente se limpa. Ela não gosta muito de tomar banho, ela não gosta de toques, entendeu? E aí na avaliação a gente vê que ela é uma criança que tem um perfil sensorial de defensividade tátil, né? E aí, esse perfil sensorial de defensividade tátil, quando vai para a hora da comida, ela tem um histórico de começar a se esquivar de alimento pastoso, porque quando ela ia fazer o manuseio do alimento pastoso, o alimento caía nela. E aí isso fazia um trauma nela, porque o sistema dela é mais sensível. E aí o que ela acontecia? Começava a se esquivar do alimento pastoso, né? Que causava essa sujeira nela, né? Ela ficava suja, que lhe incomodava. E aí ela começou a ficar seletiva nesse padrão. E começou a comer somente determinado padrão de alimento que não causasse sujeira, que fosse mais crocante, entendeu? E muitas vezes não é nem pelo gosto da comida, não gosto do gosto. Nesse caso aqui é mais da textura. E aí ela vai iniciar um tratamento com a TO para conseguir, né, trabalhar vamos supor, esse exemplo que eu dei, essa defensividade tátil, né? Que não é passar lá coisa no corpo da criança, sujar ela, muito pelo contrário, isso deixa ela mais sensível ainda, mas tem uma lógica, né, por trás, uma ciência por trás, para trabalhar, organizar, né, esse sistema, né, dela, para deixar ela bem organizada, para ela superar essa defensividade tátil e gradualmente essas aproximações com essas comidas serem favoráveis, e ela poder sentar na mesa do almoço e comer ali seu feijão, né? Uma sopa, entendeu? E isso com tratamento totalmente ajustável. Com certeza, né? Que vai de acordo à necessidade também da família, né? Entendo. Renata, o que é a síndrome de Pica? Olha, a síndrome de Pica, ele é um transtorno alimentar, certo? Que ele acontece muito, é bem comum no TEA,
mas também transtornos de neurodesenvolvimento no geral, que ele se caracteriza pela ingestão de coisas não nutritivas. Por exemplo, plástico, giz, sabonete, borracha, produto higiênico, coisa que não é para se comer. A criança ali, a pessoa vai e começa a fazer essa ingestão por um mês, né? Tem período, né? A partir de um mês em diante, ela começa a ficar fazendo essa ingestão. Então, isso é caracterizado como um transtorno de pica. E por que é interessante essa informação? Porque muitas vezes a criança, principalmente o Thea, né? Como ele tem muita questão sensorial, aí a mãe diz assim: Renato, ele tá botando muita coisa na boca, ele tá colocando muita coisa na boca. E aí a gente faz a observação e aí todo mundo diz assim: é uma busca oral. É uma busca, ele tá em busca. E a gente vê que às vezes não é busca. O Theo diz assim, não é busca, não é. E às vezes a equipe diz, a gente diz, não é a busca, né? A gente faz a avaliação e diz, não é. O que pode ser é justamente um transtorno de pica associado, né? Que ele tá ali por um determinado tempo fazendo essa ingestão de elementos não nutritivos no corpo dele. Entendeu? E aí é uma coisa que a gente tem que observar e fazer os devidos encaminhamentos, assim, porque não é interessante, né? Uma criança que fica ali para a saúde dela mesmo, né? Fica ingerindo, é um risco, né? Para a saúde, ingerindo coisas que não é, né? Para ser ingerida. Entendo. E também tem tratamento, precisa ser diagnosticado. Às vezes precisa de um medicamento para melhorar isso? A gente costuma fazer um encaminhamento médico, né? Aí, normalmente ele é que vai dar os procedimentos para seguir, entendeu? Dependendo da constância que isso vai acontecendo, né? Isso. É avaliado dessa forma. Isso. O que é integração sensorial, Renata? Então, a integração sensorial, né, que é o que é a terapia, né, que eu uso bastante no consultório, né? É uma terapia que visa estudar os processos sensoriais que são organizados no nosso corpo, né? Como é que essas informações sensoriais do ambiente, elas entram no nosso corpo, elas são processadas dentro da gente e elas são expostas em formas de ações no meio, né? Então, por exemplo, eu tô aqui sentada, né? O que me faz ficar aqui sentada exatamente nessa minha postura, né? E não fazer eu cair da cadeira, né? Então, é a minha junção de todos os meus elementos sensoriais que me fazem ter ali um excelente controle para estar aqui nessa posição e conseguir me manter a atenção focada em você, Daisy, e conseguir guiar essa entrevista, né? A luz que tá aqui bem em cima não tá me atrapalhando, mas se uma criança tivesse uma, como é que eu posso dizer, uma sensibilidade, essa luz, por exemplo, poderia ser muito difícil para ela, né? E a integração sensorial, ela vem justamente para isso, para estudar como que se dá essa organização dessas informações sensoriais dentro do corpo para dar uma melhor resposta e deixar essa criança mais funcional, né? Por quê? Porque o sensorial, ela é a base de todo aprendizado, né? Primeiro a gente organiza o sensorial para depois a gente conseguir ali organizar todo o resto. E muitas vezes, todas as demandas que você recebe no seu consultório, você percebe que essas crianças têm esse sensorial mais aguçado? Muito mesmo. Porque é um dos fatores ali que caracteriza até o próprio TEA, né? Ali atrás de comunicação, questões sensoriais, questões de comportamento. Então, as limitações sensoriais, né, as dificuldades sensoriais, elas são muito frequentes, né? Os transtornos de processamento sensorial, né, TPS, que a gente chama, eles são bem frequentes, muito mesmo. Entendo. Estamos chegando a mais um final de um programa, né? Passa muito rápido. E eu quero que você deixe aqui, Renata, uma mensagem, né, para essas pessoas que estão vendo a gente, para essas pessoas que vão transmitir, né, esse programa. E eu quero que você deixe essa mensagem de
de otimismo, de perseverança, de sinal de alerta mesmo, para que as pessoas procurem esse processo de avaliação quando necessário, para que as pessoas possam ficar mais tranquilas e proporcionar também uma qualidade de vida para esses pequenos. Primeiro, muito obrigada, né? Chegando ao fim, passou bem rápido, mas eu queria dizer que quem acompanhou a gente até agora, até o final, eu espero que vocês tenham, né, aprendido, conseguido aí capturar bem as informações e que vocês procurem o quanto antes a ajuda de um terapeuta ocupacional em algum sinal do que foi falado aqui, né? Porque, como eu disse, tempo, ele é ouro, né? Principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, a gente não pode perder tempo, né? Poucas pessoas, assim, embora que a gente diga que terapia ocupacional está sendo cada dia mais reconhecido, mas ainda não é todo mundo que sabe o que é TO, né? A terapia ocupacional. Ainda é um número pequeno, mas eu espero, né, que com essa entrevista cada vez mais pessoas saibam. Então você que tá aí pode compartilhar bem muito, encaminhar, fazer o curso, né, que é um curso lindo, é um curso que dá muita vaga de emprego, né, tá um mercado aí em ascensão muito grande, né, pode ser que você não vai ficar desempregado, viu, Deise? Que a demanda é muito alta, né? Mas que vale muito a pena. E para as famílias também, assim, principalmente essa família que eu atendo, né, as minhas famílias que também podem estar aí vai me assistir, né, que também não desistam, né, às vezes a caminhada ela é difícil, às vezes a gente encontra, assim, muitas dificuldades, motivos para desistir, mas a gente não pode desistir, né, porque é gradual, às vezes é formiguinha em formiguinha, mas no final vale muito a pena. Então a gente tem que ter muita fé naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, principalmente quando a gente faz de forma honesta e com responsabilidade, né? A lei da semeadura vem, né? A gente colhe, a gente planta. E aí é preciso confiar nos profissionais, né? Para que tudo dê certo, porque é um processo de mão de via dupla, né? Com certeza. Que maravilha, Renata. Então, nós agradecemos a sua presença aqui, né? Foi de muita contribuição para que a gente possa entender mais sobre o processo de terapia ocupacional, o que é que ela trata. E espero que todos vocês tenham gostado desse programa, espero que vocês compartilhem. Acessem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no canal YouTube, Facebook e Instagram. Compartilhem, para que vocês possam disseminar conhecimento, sabedoria e para que vocês possam ter uma qualidade de vida muito válida, né, para que a gente possa viver bem e ficar bem o tempo todo. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete, 1 kg 1,99. Batata lavada, 2,99 o quilo. Melancia, 1 kg 1,39. É pra levar muito. Laranja, 2,69 o quilo. Ovos Enaves brancos, 20 unidades, 7,99. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza.
Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.